Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast da Edubrix, onde a educação corporativa encontra o futuro dos negócios. Eu sou o Júlio Cunha e hoje a gente vai falar por que medir impacto de verdade é diferente de contar cliques ou participações no LMS ou aplicar mais uma pesquisa de reação. Se você já ouviu falar que treinamento não funciona, talvez seja porque ninguém investigou direito. Mas calma, tem solução. Nesse primeiro bloco, eu vou falar um pouquinho sobre o problema das métricas fracas. A maior parte dos programas de treinamento e desenvolvimento acaba se apoiando em dados frágeis. Participação, satisfação, não transmitem o impacto no resultado de negócio. Kevin Yates, o autor do livro que está inspirando esse episódio aqui, chama o Kit do Detetive de Treinamento e Desenvolvimento. Ele ainda está em inglês, é um livro gratuito, eu vou deixar o link para você fazer o download no primeiro comentário aqui desse post. Ele destaca pontos que a gente já sabe de forma até inconsciente, alguns e já consciente para a maior parte das pessoas, que participação não é performance, ou seja, você ter 90% do time matriculado num curso não garante que eles vão melhorar as habilidades e aplicar essa melhoria no dia a dia, e isso vai impactar no resultado. Veja que é uma sequência de fatos que precisam acontecer. Eu preciso, obviamente, ter acesso ao conteúdo, e a matrícula reflete essa ideia. Eu estou lá participando do curso online no presencial. Tem uma segunda etapa que é eu estar aprovado naquele curso. Se teve uma avaliação de conhecimento, significa que eu absorvi algum conhecimento. Mas tem uma terceira parte que é aplicar esse conhecimento. Então, participar não significa que eu vou aplicar aquele conhecimento. Segundo ponto, sentimento não é resultado. Quando você cria uma avaliação de reação, quando você cria aquela avaliação das carinhas, a pessoa pode amar o curso, mas não vai mudar nenhum comportamento no trabalho. Claro que se ela amar o curso, a chance dela ter absorvido melhor aquele conteúdo, estar predisposta a aplicar, vai aumentar bastante. Mas não é uma evidência que ela vai mudar o comportamento. E uma terceira conclusão é que questionário não é evidência. Não adianta criar uma avaliação para o gestor dizer que aquela pessoa aplicou o conteúdo, porque é difícil você acreditar ou você usar isso como uma evidência clara. Como que ele está considerando essa melhoria de performance? Qual é o critério que ele está usando para julgar quando, eventualmente, você faz uma pesquisa com o líder 3 meses depois do treinamento ou 1 mês depois do treinamento, para saber se teve impacto? Obviamente que é muito bacana você perguntar isso, mas você usar isso como uma evidência pode ser uma forçação de barra. Medir impacto de verdade é diferente de contar cliques ou participações no LMS ou aplicar mais uma pesquisa de reação. Se você já ouviu falar que treinamento não funciona, talvez seja porque ninguém investigou direito. Mas calma, tem solução. Vem comigo. O Kevin Yates, autor desse livro, o Kit de Detetive de Treinamento e Desenvolvimento, ele propõe a mentalidade desse detetive que você às vezes tem que incorporar. Ele propõe que essa mentalidade diga o seguinte: não meça o que não está claramente definido. Antes de fazer qualquer coisa, investigue o que realmente está acontecendo na performance das pessoas e da empresa. Quando ele fala de performance, ele está falando do desempenho. Investigar os problemas antes de aceitar o pedido de treinamento é vital, né? Não assumir que o treinamento é sempre a solução. Não se comportar como uma máquina de refrigerantes, que alguém põe a fichinha, escolhe o sabor e vai sair a latinha daquele sabor. Questiona. Defina claramente o que é impacto. O que o solicitante quer ver mudado no comportamento das pessoas ou nos resultados de negócio. Se ele tiver dificuldade para responder essa pergunta, você tem que ajudar. Isso não é para saber se essa solicitação é válida ou não. Não é um critério para você aceitar a solicitação.
É só uma forma de você ajudar o seu cliente interno, ou pode ser externo também, a delimitar o problema. Muitos pensadores já escreveram e já disseram que quando você consegue declarar claramente qual é o problema, é grande parte da solução. Usa as métricas reais do negócio como sinal de impacto. Então, aqueles indicadores que todo mundo já mede, por exemplo, volume de vendas, a produtividade, o volume de erros, horas de retrabalho, o NPS, que é um indicador muito usado para satisfação de clientes. Não olhe somente as métricas que estão saindo lá do seu LMS, da sua plataforma de aprendizagem. Alinhe com as lideranças o que será medido desde o início do processo. Evite pegar só aqueles indicadores que você vai conseguir obter 3, 4 meses depois do treinamento ter sido entregue. Claro que esses indicadores você também tem que mapear e também tem que buscar, mas não dependa somente desses indicadores de mais longo prazo. Tente identificar alguns indicadores que sejam impactados imediatamente após o treinamento, que você possa ir mensurando. E, de novo, indicadores que já são gerados naturalmente, como aqueles que eu já citei, porque já tem um dashboard mostrando isso, já tem um sistema mapeando isso, então não vai exigir um esforço da área de treinamento ou do próprio solicitante para buscar esses números. Eles já existem no processo do dia a dia. Você ainda pode usar ferramentas que vão te ajudar muito. Dá uma olhada. Quais são as ferramentas que o autor apresenta aqui no livro? Ele apresenta modelos simples, mas que são muito poderosos. Um deles é a arquitetura de investigação de desempenho no ambiente de trabalho. Essa arquitetura ela propõe a famosa pesquisa operacional, né, o Performance Needs Analysis, a gente pode traduzir como pesquisa operacional. Antes de qualquer coisa, você tem que entender o que está realmente afetando o desempenho das pessoas. Você tem que ter a capacidade de limpar outras possibilidades. Por exemplo, as pessoas têm todos os recursos que elas precisam para executar o processo que elas precisariam executar. Elas foram minimamente orientadas a fazer isso. Realmente tem um gap de habilidades das pessoas ou pode ser uma oportunidade de melhoria da liderança. Será que os sistemas estão adequados para que essas pessoas possam fazer as suas atividades? O treinamento não vai resolver processo quebrado ou sistemas mal desenhados. E eu estou só citando algumas das possibilidades. Quando você entra lá no livro, você vai ver que tem uma série de dicas que você pode estar validando para talvez excluir o treinamento como uma possível solução. Essa ferramenta inclui ainda a criação de um plano de impacto de performance. É um mapa que conecta o que você quer mudar com o que precisa ser medido. E ainda, uma dica importante é você focar o design instrucional do curso, do evento de treinamento, para desempenho e não para passagem de conteúdo. Então, qualquer conteúdo que você colocar dentro do curso, seja presencial, online ou híbrido, ele tem que já estar sendo pensado para o resultado final, ele tem que estar sendo pensado para o resultado de desempenho, não de passagem de conteúdo. A investigação colaborativa é outro ponto que ele coloca aqui. Não dá para investigar isso sozinho, você tem que trazer o próprio líder, talvez o próprio solicitante, analistas, times de produto para a conversa. Você tem que mobilizar esse pessoal para ajudar nessa investigação. Isso não é um projeto de meses, tá, gente? Isso é uma reunião de 1 hora, é um brainstorming que você pode fazer esse processo de investigação. Uma dica prática é, da próxima vez que te pedir no treinamento, você pode responder: qual é a métrica de negócio que precisa mudar? Então, responder com uma pergunta faz a conversa mudar na hora. Agora a gente vai falar sobre por que isso importa tanto, por que essa abordagem do detetive de treinamento e desenvolvimento é tão importante para você. Se a gente continuar medindo só as atividades, só o nosso trabalho, ele vai continuar sendo visto como custo, mas se a gente mostrar o impacto desse trabalho, como que a gente contribui com os resultados reais do negócio, a gente vai conseguir virar parceiro estratégico do negócio, da liderança. Mais influência para o treinamento e desenvolvimento nas decisões de negócio vai chegar quando a gente mostrar resultado, quando a gente é chamado para a mesa onde as decisões são tomadas. E isso não é uma postura que você precisa cobrar, é algo que você vai conquistar. Você tem que ser.
Mais investimento e menos corte em treinamento. Se a gente conseguir provar um impacto, o orçamento vira investimento e não despesa. Você vai parar de mendigar budget de treinamento. E você vai ser consultado sobre como esse budget é melhor aplicado. E por último, a cultura de aprendizagem com propósito claro. As pessoas vão passar a enxergar o aprendizado como algo que transforma, que essa transformação vai auxiliar na evolução pessoal da carreira e do negócio e deixa de ser uma obrigação ou uma meta que alguém impôs. Treinamento não é um evento, é uma contribuição dentro de um ecossistema de desempenho, de performance. Quem mede isso como um detetive se torna indispensável. Se você curtiu, compartilha aí com seu time de treinamento, com seus colegas, os seus pares, os seus líderes. Alguém com certeza vai se beneficiar desse conteúdo. Inscreva-se no canal da EduBrix, siga a nossa página no LinkedIn. Minha página é /Júlio Cunha, você vai me achar no LinkedIn, no YouTube, @EduBrix, no Instagram, @edu.brix. Vamos espalhar essa abordagem. Não esquece, a investigação começa agora.